Eu vou explicar uma questão que surgiu aqui no vídeo do mestre Thiago Santinelli. Ele está reagindo à entrevista de um autoproclamado especialista para um youtuber que já teve vários problemas por ter defendido no Brasil a existência de partidos nazistas. Nessa entrevista, né, que aparece no React, que eu vou deixar o link aqui depois, vocês vão poder ver o cara argumentar que o partido do Hitler se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e ele usa esse nome, que é o nome de fato daquele partido, para dizer que, olha só, a ideologia do cara era de esquerda, ele era socialista, era comunista, e ele alega que não há como escapar disso, porque o cara pôs no nome do partido, vejam só, e repete toda uma história que nós já ouvimos várias vezes somente aqui no Brasil. Essa polêmica só existe aqui no Brasil. Na Alemanha ela não existe, em nenhum lugar no qual as pessoas entendam história, essa polêmica não existe. Vejam bem, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira definitiva ou mais próximo disso, e o vídeo, portanto, vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou usar, para a gente poder tentar colocar um ponto final nisso, as palavras do próprio genocida, o Hitler. Há uma entrevista que ele deu para o The Guardian em 1923, 10 anos antes dele chegar ao poder na Alemanha. O Hitler, nessa época, ainda não era o chanceler, né, o primeiro-ministro da Alemanha. Isso só vai acontecer em 1933, antes do início da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer somente em 1939. Então ele deu essa entrevista, ele estava ali tentando fazer o seu movimento crescer, se fortalecer na Alemanha, e na entrevista ele esclarece o nome do partido. Então vamos ver aqui, eu vou ler literalmente a fala do sujeito, do genocida, mas primeiro vamos observar aqui a pergunta feita pelo repórter, o repórter de nome George Sylvester Viereck. Pergunta: por que você se define como um nacional-socialista se o programa do seu partido é a própria antítese do que é comumente associado ao socialismo? Então, o próprio repórter está dizendo que, apesar do nome, o programa do partido nazista é totalmente contrário às ideias do socialismo, do comunismo. Vamos ver a resposta do genocida, do Hitler. Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum, comunismo não é o socialismo, marxismo não é o socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu retirarei o socialismo dos socialistas. O socialismo, aí vem, preste atenção, é uma instituição alemã do arianismo antigo. Então ele começa dizendo uma ficção. Ele inventa uma explicação para a origem do conceito. E ele vai dizer que é um conceito ariano. É um conceito alemão antigo, mas ligado ao arianismo. A ideia de uma raça pura. Tá? Prestem muita atenção. A continuação da resposta. Nossos ancestrais alemães possuíam certas terras em comum, cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, não envolve a negação da personalidade. Em vez de marxista, ele é patriótico. Então, ele fecha aqui dizendo que é patriótico. Vamos guardar essa informação e ouvir com muita atenção a última frase da resposta do genocida Hitler. Escutem. Nós poderíamos nos chamar Partido Liberal. Bom, esta foi a resposta dada pelo próprio genocida
pelo próprio Hitler. Então, o que ele fez? Uma grande confusão conceitual também. Isso que ele está dizendo não existe. Esse conceito que ele inventa não existe. Ele basicamente está tentando dizer que todo mundo que vive em comunidade é socialista. E não é bem assim. Tá? O conceito não é esse, a ideia não é essa. Mas o que é importante, ele separa. Ele diz que ele usou essa expressão, mas ele usa essa expressão com um sentido completamente diferente daquele que é dado na teoria marxista. Ele separa completamente. E ele vai associar isso ao arianismo, que está no centro da ideologia genocida, de extermínio das pessoas que são diferentes. Porque este aqui é o ponto. Ele está falando aqui de unidade, de comunidade, mas somente dos iguais, somente dos arianos. Ele está dando o seu recado. Ele está falando de patriotismo, os patriotas, mas com esta pequena exclusão. A exclusão de todo mundo que não se enquadra, que não se encaixa no arianismo. É muito parecido, por isso que eles foram aliados, inclusive, é muito parecido com o fascismo italiano do período. A ideia dessa unidade de forças para conduzir o país à glória, ao patriotismo heróico. Então, é isso. Essas são as palavras, a definição, a explicação para o nome do partido nazista fornecidas pelo próprio Hitler. E aí ele fecha a entrevista dizendo que, no lugar desse nome, ele poderia simplesmente ter resumido e dito Partido Liberal. Bom, a explicação é esta. É triste quando a gente vê desinformação circulando, pessoas repetindo argumentos absurdos e que só revelam o quão pouco as pessoas conhecem sobre história e sobre conceitos envolvidos nessas discussões. Então tá aí, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam ouvir essa explicação, seja para tirar uma ideia falsa da cabeça, ou seja, para entender qual é o argumento que elas têm que usar em uma discussão. E também vão lá assistir o vídeo do mestre Santinelli.